Agradecer a Deus pela vida da pastora Sheila, né, que confiou, né, colocou essa responsabilidade sobre as minhas mãos. Também quero agradecer a Deus pela vida das minhas companheiras de trabalho, que tá todas aqui lindas, né, o grupo da Estilo, né, de um lado, do outro, tá todo mundo. As irmãs que agarrou essa causa, né, se colocou de pé para estar aqui adorando ao Senhor, juntamente comigo. Eu quero pedir aos irmãos que abrem em Atos 9, o seu versículo 36, livro de Atos 9, 36. Amém. Vou estar lendo. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduziu-se diz Dorcas. E havia em Jope, não. Som. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzindo-se diz Dorca. Estava cheia de boas obras e esmola que fazia. Aconteceu que naqueles dias que enfermando ela morreu, e tendo-a lavado, aposentaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouviu os discípulos que Pedro estava ali, e lhe mandaram 2 varões rogar-lhes que não demorasse a vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas aquelas viúvas rodearam, chorando, mostrando túnica e veste que Dorca fizera quando estava com ela. Mas Pedro, pedindo para sair todas, pôs-se de joelho e orou. E voltou-se ao corpo. Disse-lhe: Tabita, levanta. E abriu os olhos. E vendo Pedro, se assentou. E ele, dando a mão, levantou-se. E chamando os santos e as viúvas, lhe apresentaram-lhe viva. Apresentaram-lhe viva. A igreja pode se assentar, amém, irmão? Aqui a palavra de Deus diz que havia em Lida um homem chamado Simão, mais conhecido como Pedro, um curtidor. Um homem a qual, aonde ele chegava, ele movimentava através da presença de Deus. O homem a qual, onde ele chegava, o lugar, o ambiente que ele estava era um lugar notório, era um lugar que as pessoas que estavam enfermas, ele não conseguia olhar as pessoas doentes, enfermas, e ficasse da mesma posição que ele estava. Aquele homem, do jeito que ele chegava, ele não conseguia ver a situação que estava, o ambiente que estava, e ficava com seus braços cruzados. Não, aquele homem, quando chegava no ambiente, ele achava que tudo resolvia na base da oração. Creio eu que quando Pedro chega diante da cidade de Lida, ele se depara com um coxo que havia 8 anos, aleluia, paralítico. E quando ele olha para aquele coxo, ele começa a profetizar. Ele fala: Enéas, em nome de Jesus de Nazareno, hoje eu te dou saúde. Ou seja, aquele homem não se conformava com a situação do ser humano que estava vivendo. Aquele homem não se conformava com a situação e nem com o ambiente que ele estava vivendo, iria prosseguir. Ou seja, aquele homem, quando chegava no ambiente, era uma pessoa notória. Aonde ele estava, ele era diferenciado, porque do mesmo jeito que aquele homem se encontrava, com a presença de Pedro, a situação era mudada. Eu vim pregar para mulheres que saiu de casa, e quando ela chega diante de um ministério como esse,
esse. Quando ela se depara com a sua casa, como ela se depara com o seu filho, com a tua família, ela fala: ei, na minha casa não, eu não aceito. Ei, nos meus filhos não, eu não aceito. E Pedro, quando olha para a vida de Enéas, a cidade era pequena, meu pastor. A cidade era tão pequena que todo mundo sabia da vida de todo mundo. Então Pedro olha para aquele coxo e fala: hoje Jesus Cristo te dá saúde. Então aquele homem adorava profetizar sobre a vida das pessoas. E depois ele falou assim: Enéas, levanta, pega a sua cama e anda. Ou seja, aquele homem já tinha saúde, mas mesmo assim, irmã Rosilene, ele não pegava a cama e andava. Ele estava com a saúde, mas chamava a enfermidade para ele. Jesus Cristo já te deu saúde, mas mesmo assim você fala: não, agora eu não vou fazer nada, não, agora eu vou continuar deitado. Eu vim pregar para pessoas que saíram de casa como Pedro. Se levanta como Pedro e fala: ei, da maneira que ela entrou, ela não vai sair, não, não, não. Vocês não entenderam a palavra introdutória ainda. Ele falou: ei, a cidade é pequena, mas o Deus que eu sirvo é grande. E a Bíblia fala que havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que essa mulher, ela tinha um dom. Eu vi com uma agulha, mas eu perdi ali no chão. Essa mulher, ela tinha um dom de costurar. E a Bíblia fala que passa-se um tempo, essa mulher, ela tinha costume de ajudar órfãos e viúva. E como a cidade era uma cidade pequena, era uma cidade de pesca, todas aquelas viúvas que estavam ali é porque os seus esposos eram pescador, ia pescar e ficava pelo mar. Então aquelas viúvas, elas necessitavam de ajuda. E o dom daquela mulher, o que me chama a atenção, era uma ferramenta tão pequena, pastora. Uma ferramenta que aos olhos humanos as pessoas não dão valor. Quem vai dar valor a uma costureira? Ninguém. Ninguém vê o tempo que aquela mulher passa costurando, pastora. Ninguém vê o tempo que ela passa analisando para saber a sua medida. Ninguém vê o tempo que aquela mulher fala assim: ei, hoje eu vou escolher a linha rosa porque ela vai ficar bonita. Ninguém se depara com o tamanho do tecido, mas aquela mulher se preocupava em dar os seus frutos. Como assim, missionária Rafaela? Ela fazia túnica e veste. Ela se preocupava se estava faltando alguma coisa sobre o seu corpo. E tem hora que dentro de casa a gente se encontra como aquela mulher, costurando sem ninguém ver. Tem pessoas que começam a costurar só de madrugada. Sabe por quê? Porque ela gosta de silêncio. Ninguém está vendo, mas ela está costurando. Ninguém está vendo a luta que você está passando, enfrentando, mas mesmo assim você está costurando. Rafaela, eu estou passando por enfermidade. Rafaela, eu estou passando por um momento difícil. Ele está falando: minha filha, eu não te chamei para saber da sua dificuldade, eu te chamei para costurar. Ah, Rafaela, a ferramenta é pequenininha. E ele está falando: costura, usa a ferramenta que eu te dei. Rafaela, eu não sei pregar, mas sabe costurar de madrugada. Rafaela, eu não sei louvar, mas ainda sabe costurar de madrugada. Discípula de Jesus, continuidade de Cristo. O nome Dorca significa gazela. E eu estava estudando que
O nome gazela significa bela e veloz. Bela e veloz. Ela andava em conjunto para estar fazendo a vontade de Deus. A sua beleza, pastora, não estava por fora, a sua beleza estava por dentro. Ei, aquelas pessoas que estavam ali, olhando aquela mulher costurar, tinha ela como um exemplo aos olhos da sociedade. Seja um exemplo dentro da sua casa. Seja um exemplo dentro do seu ministério. Seja um exemplo dentro da sua empresa. Seja um exemplo. Porque quando você começar a entender que é necessário você ter os seus frutos, você não vai depender de ninguém mais para ser quem você é. Aquela mulher entendeu que a ferramenta que ela tinha era tão pequena, mas ela usava. E às vezes você fala: Senhor, tanta gente para usar. Senhor, tanta gente para ser tratada, tanta gente para adorar. Logo eu, Senhor. Logo eu que estou começando a caminhar agora, Pai. Logo eu que estou aprendendo agora. Ele está falando: ei, é pequenininha a tua ferramenta, mas você usa tão bem. Continua na posição que você foi chamada. Continua do jeito que vocês foram escolhidos. Porque você está sabendo utilizar a ferramenta que você tem. Mas chega um dia, os dias maus, que aquela mulher fica enferma. É aquele dia que eu falo: hoje eu não vou no culto. É aquele dia que eu falo assim: meu Deus, acabei de acordar, estou passando mal. Está repreendido, irmão. Acabou de acordar, estou cansada. Aquele dia mau, ele chega para todo mundo. E a Bíblia fala que aquela mulher ela enferma, ela fica doente. Então se depare-se bem que ela não ficou enferma de um dia para o outro. Ela enfermou, ela levou dia na enfermidade. Mas a Bíblia não relata que aquela mulher questionou, reclamou. A Bíblia não relata nada disso. Só fala que enfermando ela adoeceu. Mas é pastora, pode ficar doente? Pode. Mas é ministra do Ministério de Louvor, ela pode ficar doente? Pode. Mas ela é agilidade total na hora da cozinha, da limpeza. Pode ficar doente? Pode. Mas a enfermidade que aquela menina tinha leva ela para a morte. E eles lembram de Pedro. Lembra o início que eu falei sobre Pedro? Que Pedro não conseguia olhar a situação e ficar com o braço cruzado. Que ele queria ver as pessoas e começar a profetizar. Então eles lembram que tinha Pedro ali. E eles começam a falar o quê? Vou chamar 2 varões para ter ir com Pedro. Manda 2 varões para chamar Pedro. E quando Pedro é chamado, eu trago à minha memória o tipo de amizade que te rodeia, o tipo de amizade que você tem. Porque a amizade para ver você morta vai ter montão. Agora a amizade para ver você morta e se levantar e falar assim: ei, tá morta, mas ainda deu fruto. Tá morta, mas ainda tem os frutos. Tá morta, mas eu ainda vou orar, vou interceder. Eu tô pregando para pessoas que saem de casa falando: ei, não tem jeito mais pro meu filho. Ele tá morto espiritual. Deus está falando: tem jeito sim. Sempre tem um jeitinho para Deus. E Pedro, quando chega sobre essa cidade, a Bíblia fala que tinha um montão de viúva chorando, mostrando túnica e veste. E ele fala assim: ó, saiam todas. Mas antes de Pedro tirar as mulheres de dentro daquele quarto, a Bíblia fala, Pâmela, que ela tinha um zelo. Aquelas viúvas, pastor, ela tinha um zelo tão grande. Porque ainda que aquela mulher estava morta, a Bíblia fala que elas lavaram o corpo dela.
acreditando que lavando o corpo dela, ela poderia ressuscitar. Pegaram aquele corpo e colocaram no lugar alto. Gente, mas está morta. Colocaram aquele corpo no lugar alto. Sabe por que elas acreditavam que a honra não vem de baixo, a honra vem de cima. A glória não vem de baixo, a glória vem de cima. Elas depositam aquele corpo no lugar alto. Vamos trazer para o dia de hoje? No dia de hoje estava todo mundo chorando, se preparando para enterrar, velar e enterrar. Não tem negócio de botar o corpo no lugar alto. Não tem negócio de lavar. Mas aquelas viúvas acreditavam que se lavando e colocando no lugar alto ia adiantar. E quando o profeta chega, as viúvas que estavam chorando, ele fala: saiam todas. A Bíblia fala que ele dobrou o seu joelho e foi orar. Tem muita gente que anda do meu e do teu lado, que Deus ele vai apresentar para mim e para você, que às vezes tem uma aparência de ser, mas não é. Parece ser, mas não é. Porque quando está com você, ela quer mostrar túnica e veste. Mas quem você é depois da sua morte? A Bíblia fala que quando Pedro entra sobre aquele quarto, ele dobra o seu joelho e vai orar. Porque o seu quarto ele é santo. Tem pessoas que vão entrar sobre a sua casa só para reparar. Mas tem pessoas enviadas por Deus que vai entrar e vai orar pela minha, tua vida. E aquilo que eu e você não tem coragem de fazer, Ele vai enviar como Pedro e vai falar: saiam todas. Porque quarto é lugar de intimidade, quarto é lugar de oração. Não está preparado para orar, Ele mesmo tira. Não está preparado para falar, Ele mesmo tira. Porque quarto é lugar de intimidade com Deus. E a Bíblia fala que ele falou assim: Talita, Tabita, levanta. E ela começa a falar e vai se assentar. A Bíblia fala que quando ela se assenta, creio eu, que como aquela mulher era discípula, falava do amor de Deus. O momento que ela senta para respirar, isso eu vou trazer para a gente que fala do amor de Deus. Quantas das vezes a gente quer curar alguém e não está sendo curada? Quantas das vezes a gente quer sarar a alma de alguém e a gente não está sarada? Quantas das vezes a gente quer abraçar alguém e quando a gente senta nesse banco é a gente que precisa de um abraço? E o profeta, quando chega sobre aquele quarto, ele fala: é necessário você se assentar. E depois que ela se assenta, ele estende a mão. Deus está falando: você está sentada, mas você está na minha permissão. Você está sentada, mas tem a permissão do Senhor sobre a sua vida. E o Senhor estendeu a mão sobre a vida daquela mulher. E depois ele sai do quarto e chama as viúvas e fala: agora sim, você pode falar com ela. Agora sim, o nome do Senhor vai ser glorificado. Porque tem tipo de gente que não pode acessar o nosso quarto. É por isso que quando ela sai depois da ressurreição, as pessoas continuam mostrando túnica e veste. Porque tem tipo de coisa que é só no lado de fora, não é no lado de dentro. A gente está vivendo uma guerra espiritual muito grande, irmão. Que se você fechar os seus olhos 10 minutinhos, 10 minutos, irmão, ou se você ligar uma televisão 10 minutos, a gente vai ver muita coisa. E na vida daquela mulher não foi diferente. Foi necessário. Foi necessário. Fala necessário. Fala necessário. Fala necessário. Deus curar a alma dela. Aleluia. Foi necessário Deus curar
porque ela conseguia curar todo mundo, mas ela estava enferma. Ela conseguia levantar a autoestima de todo mundo, mas ela